Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião do Conselho de Administração. Na pauta de hoje, nós temos leitura de atas e aprovação, análise de relatório do Conselho Fiscal já apresentado e discutido na reunião anterior, referente ao primeiro trimestre de 2018. Teríamos também a apresentação da FAC Consultoria e Sistemas, que infelizmente o atuário Rafael não vai poder participar por motivo de doença do familiar. Então, nós faremos essa primeira parte da reunião ordinária, atendendo esta pauta. Em seguida, vou propor uma reunião extraordinária, ok? Então, já dando início, com relação às atas, foi apresentada a atas dos dias 21 de maio, só, né? Só. Então, com relação à ata do dia 21 de maio, tem mais algum adendo a fazer? Não. Alguma observação? Já foi retificada. Então, a ata do dia 21 de maio está aprovada. Sim. Dispensam a leitura. Sim. Sim. Ok. Vamos já para o segundo assunto, que seria a análise do relatório do Conselho Fiscal, já apresentado, já discutido na reunião anterior, que é referente ao primeiro trimestre de 2018. Bom, Fernando, alguma observação? Antes do segundo assunto, só para deixar claro, em relação à ata do dia, em relação às outras atas, a do dia 4 e a do dia 11, só não colocou agora, porque conforme nós combinamos, quando houver adendo nas atas, a gente vai passar os adendos para já vir pronto. Então, só para ficar claro. Ok. Porque se o pessoal cobrar, que desde o dia 4, cadê as outras, é só para ficar registrado. Estão pendentes as atas do dia 4 e 11. Não, é isso, 4 e 11. E a 4 é extraordinária, não ordinária? Ordinária. E 11 é extraordinária. Na verdade, nós já encaminhamos hoje, vamos encaminhar para ele. Os adendos para ele. Guilherme, ele já retifica e reencaminha para nós, e assim, aí tem condições de votar em cima daquilo que já está totalmente, para não ficar lendo agora. Ok. Então, com relação ao relatório do Conselho Fiscal, já apresentado, já discutido, eu só vou passar para a deliberação, ok? Então, Marcelo, seu voto quanto à deliberação do relatório do daquele Conselho. relatório trimestral que a gente discutiu no dia 11. Aprovar ou reprovar? Desmembrou aqui. Aprova. Eu não vou aprovar as contas e vou justificar. Ok. Por um único motivo, porque as contas não passaram por nós antes de ir para o Tribunal de Contas. Então, tudo bem que vocês vão falar que é para aprovar o primeiro trimestre, mas tem um apontamento do Conselho Fiscal referente à não apresentação de contas para a gente e o encaminhamento dessas contas para o Tribunal de Contas. Então, eu tenho que acatar a decisão do Conselho Fiscal, na verdade, de dois votos deles, né? De que não aprovaria as contas pela falta de apresentação para nós. E também porque, pela falta de adequação da Lei 18, algumas verbas estão sendo recebidas e repassadas de forma irregular por conta da lei que não é corrigida. Então não tem como você aprovar. E eu acho que, e aí fica uma sugestão e um pedido até, eu acho que o Guimarães precisa sentar urgentemente com o prefeito para rever isso, para essa adequação da lei, porque senão o Instituto vai continuar sendo prejudicado. Não dá, na reunião passada que nós discutimos isso, eu inclusive mencionei, não dá para eu reprovar uma gestão do Guimarães quando ele depende do prefeito. Porém, ele é o canal direto com o prefeito, então ele precisa ir lá e falar, olha, estão me reprovando a minha gestão por causa de falta de atitude de lá de cima, tá bom? Perfeito. Obrigada. Eu também vou reprovar por essa questão. Eu fui até procurar novamente dentro das atribuições do Conselho nosso, e de fato, apesar de ser uma prestação de contas do ano passado, ela teria que ter acontecido no primeiro trimestre desse ano. O primeiro trimestre é o que nós estamos avaliando.
E isso não passou por nós. As contas já foram encaminhadas sem o nosso aval. Quando a Sandra fala da Lei 18, nós estamos contando com prejuízos para o Instituto. Com não a adequação da lei, muitas aposentadorias estão sendo glosadas. E com isso, as contribuições, minha, por exemplo, é uma. As contribuições da Comprev estão deixando de entrar aos cofres e nós estamos deixando de ter aplicações. Então é um efeito dominó, uma coisa vai puxando a outra. Então, em função disso, eu mantenho a questão da reprovação. Guilherme, Esse aqui é o relatório novo? Esse é. Ela só modificou a estrutura. Quem que recebeu? Hã? ela mandou por e-mail. Conselho Fiscal. Ela só... Ela desmembrou, Desmembrou Guilherme, conforme conforme nós pedimos. sugestão nossa, pedido nosso. Já tô com uma cópia, tá, Guilherme? Pra compor a ata, eu já tô com uma cópia aqui. Pode passar, deixa eu dar Nada. Eu acho assim, a partir do momento que na outra reunião a gente já tinha discutido, precisava só fazer esse desmembramento do parecer do Conselho Fiscal e hoje ficou para votar, eu estou de acordo com o relatório do Conselho Fiscal, exatamente acho que pelos motivos que a Eliette e a Sandra já colocaram bem. Primeira questão da prestação de conta anual, tá? Que está na Lei 18, que deveria ter sido encaminhada para nós, para discussão, antes de ter ido para o Tribunal de Contas. Então, a gente não sabe exatamente o que foi e a gente nem teve tempo hábil de avaliar o que foi para lá. Então, por isso que eu vou estar de acordo com o parecer feito. Nem entrar nessa questão da Lei 18, que a gente já sabe, né, os efeitos que tem trazido para o Instituto E para o servidor. e para o servidor. Então, esse é o motivo mesmo. Reginaldo, aprova ou reprova? Não, eu não estou meio boiando, desculpa. O relatório veio do Conselho Fiscal aprovado ou rejeitado? Veio aprovado. Com ressalva. Com ressalva. Com Tá, ressalva. mas foi votos aprovado. contra Foi aprovado. e 1 a favor e 2 com ressalva. Tá, então A vou- pergunta é, mantém a decisão do Conselho Fiscal ou reprova? Mantém. Você aprova que eles aprovaram. Sim, aprovaram. Então, o relatório. Se o relatório tivesse negativo, a gente ia apurar, mas está aprovado. Isso aí. Também aprovo o relatório do Conselho Fiscal. Deu 3 a 3. Está faltando conselheiros, né? É você. Desempata, presidente. Bom, eu vou manter então o que está no relatório do Conselho Fiscal, inclusive com as observações. Aprovo nas mesmas condições. Então está aprovado pela maioria. Bem, então estamos encerrando a primeira parte da nossa reunião, que trata da reunião ordinária, que a pauta foi estabelecida. Agora eu vou propor continuarmos com uma reunião extraordinária. E a pauta já foi até repassada a vocês. Todos estão de acordo? Sim. Ok? Bom, então para essa segunda parte nós teremos, deixa eu ver, leitura de atas não... discussões, a primeiro ponto, discussão e informações sobre valores de contato sobre os benefícios, vale transporte, alimentação, saúde. O Guimarães me ligou há pouco pedindo que a gente deixasse esse assunto para uma próxima reunião. 2 de julho? Pode ser. Por quê? Porque ele está recebendo um parecer jurídico. Então, se os senhores conselheiros estiverem de acordo, a gente pode deixar esse assunto para a próxima reunião do dia 2 de julho. É um parecer jurídico da nossa assessoria? Sim. Eu acho que seria interessante a gente ouvir. Ter acesso primeiro para poder discutir. Eu gostaria Vamos de receber. receber assim que eu primeiro receber, antes do eu dia repasso 2. para todos. Perfeito. Eu Pode eu acho que é plausível, né? Vai vir com parecer jurídico e tal. Mas esse assunto foi um assunto que eu pedi para que entrasse em pauta, porque tem gerado bastante ansiedade e tem gerado também, assim, Discussões nas redes Eu sociais. fui em rede questionado esse final de social. semana, Então, você viu? Você foi Imagine nós. de nós. Mas o que estão trazendo é assim, ó, o Instituto emitiu uma nota, né, Alexandra, sobre o assunto, dizendo que não tinha maiores informações para passar. Eu até entendo
que não tenha maiores informações para passar, até porque agora que está chegando o parecer jurídico e tal. Mas eu acho que a gente tinha que ter um norte para o servidor. Porque o DRH fornece uma ficha, um formulário, sei lá, não fui lá ver, mas eu já recebi pelo WhatsApp, uma ficha para você preencher. Ele fornece a ficha financeira para o servidor. Aí o servidor bate a porta do instituto, o instituto não está sabendo, não partiu do instituto essa ação, essa informação. Aí o instituto fala, não sei do que está acontecendo, porém vou receber seu protocolo. E fica tudo perdido e o servidor fica perdido. Só uma retificação. A prefeitura parece que não está mais entregando. E agora quem assumiu isso é o sindicato. Porque o sindicato soltou uma nota que eles estão com todos os protocolos lá. Então, muito confuso mesmo, entendeu? E mais, eu recebi uma outra informação. Espera aí, deixa eu só concluir, Ni. Eu recebi uma outra informação de que o DRH, por conta do grande volume de servidores indo até lá, ia emitir todas as fichas financeiras para o Instituto, para que o servidor fosse direto no Instituto uma vez só, não precisasse mais ir no RH para buscar nem a ficha financeira. Então assim, foi conversado de fato o Pedro com o Guimarães, e essas informações de ficha financeira chegaram na sexta-feira, tá? Está lá. Então, a princípio, a gente pedia para que o funcionário trouxesse a ficha financeira. Agora não tem mais essa obrigatoriedade. Porque já está lá no Instituto. Porque já está lá, tá? Agora, detalhe, hoje eu não fiz outra coisa, a Adriana, a Fran, a Bia também, a não ser atender servidor para orientar. A gente pediu para a Larissa não entrar muito nesse mérito de explicar o que é isso que está acontecendo, se é legítimo do servidor fazer essa solicitação. Eu pedi mesmo para a Larissa para ela não se pronunciar, falei, pode chamar, falei, a gente vai estar atendendo, então todos foram orientados. De que a gente não vai estar cerceando o servidor de maneira alguma, ali está com esse pedido. Seja com folhinha padrão da Secretaria X, porque cada hora aparece um modelinho. Eles chegam pedindo, eu vim preencher o meu pedido, não tem pedido para preencher, porque essa proposta de devolução não partiu do executivo nem tampouco da autarquia. Então a gente conversa, explica. Por que o Pauliprev que tem que fazer esse trabalho? Do que você fala? De atender todos os servidores. Não é o DRH que tem que fazer isso? Não. Eu entendo que não. Eu também entendo que não. Mas não é o pessoal que está ativo? Não necessariamente. Os dois inativos não, os inativos eu estou entendendo. A sentença foi um inativo, né? Não, ele é porque descontou os 11% e repassou para o Instituto. Então, esse valor está no Instituto. Entendi. É do dizer que a parte que competia até então a RH era fornecer a ficha financeira. Quando aparecia descontando, depois parou de descontar. Entendi. Então, é do Instituto. Então, o funcionário falar que não está tendo informação, eu acho um pouco equívoco, porque, olha, às vezes eu faço atendimento em conjunto. Um chega, ouve, já para, então na hora que você... hora que você percebe que você está atendendo 3, 4, 5 de uma vez. Então, eu até peço para que essas pessoas que foram atendidas, que sejam agentes multiplicadores da boa notícia, não aquele telefone sem fio que chega lá na ponta. Eu só fico preocupada com a demanda de pessoas e o ritmo de trabalho que vocês estão hoje. Tá né? difícil. Daí eu pensei até que poderia fazer uma parceria com o RH para tentar ajudar vocês lá, né? Por isso que eu perguntei, né? Eu entendi. Bom, Fernando, eu queria fazer uma fala. A Fran fez ali um comentário que isso partiu do servidor. Bom, pode ser de alguns servidores que tenham esse entendimento e que queiram isso, mas isso não é um ponto que é igual para todos os servidores. Por exemplo, eu sou contrária. Não, Calma, Fran, calma. Manifestar. Eu sou contrária. Por que eu sou contrária? Qual que é o meu entendimento? A gente está vivendo uma situação, e aí eu vou falar política mesmo, não estou falando Pauliprev, prefeitura, que cada vez mais está diminuindo a base que a gente tem para receber quando se aposentar. Então eu vejo isso como mais uma ação que vem nesse ponto. Pode falar que é um apontamento do tribunal, mas se chamasse, vamos supor, se fosse auxílio alimentação, muita gente ainda poder receber. Por quê? O deputado recebe, mas chama auxílio, certo? Então é um nome, é uma linha muito tênue de entendimento que tem que tomar cuidado, porque hoje parece, o tribunal apontou, então não vai fazer mais parte da base previdenciária, vamos retirar, vamos devolver.
Só que amanhã pode ser outra verba, outra verba, outra verba, e vai chegar no final da gente se aposentar, você vai ter o quê? Seu salário base nu e cru para receber. Então, eu acho que essa é a maior discussão que tem que ser feita dentro do Instituto. A gente vai aceitar sempre, olha, seu tribunal é isso, a gente não tem contra-argumento, a gente não tem uma equipe, que acho que é por isso que é favorável, não sei o que vai vir de, né, nesse documento do nosso grupo jurídico, que análise eles fizeram. Talvez a gente possa se surpreender. Pode até ser uma análise que venha nesse sentido, que encontrou argumentações suficientes para poder esclarecer o próprio Tribunal de Contas, né? Porque é muito próximo essa palavra auxílio e vale, né, alimentação, né? O que faz uma poder incidir e o outro não incidir? Eu não sou advogada, mas eu sei que essa diferença não pode ser tão grande assim. Qual é a origem da lei que foi feita aqui em Paulínia? Qual que é a origem? Ela é vale ou ela é auxílio? Então são esclarecimentos que tem que ficar muito claro. O Fábio está querendo colocar também. Sobre auxílio, vai. É. Falta também a hora, tem que falar essa também, que é essa Sim. próxima, né? Estes pontos serão. Nós vamos aguardar uma reunião específica para tratar desse assunto, dia 2 de julho, né? Eu quero, em cima da fala da Nara, eu quero aproveitar a oportunidade da presença da Fran e aí fica mais fácil, por isso que eu pedi. Mesmo não tendo parecer jurídico, eu acho que a gente tem que conversar sobre o assunto. Entra, nós falta uma semana, mas tudo bem. Fran, quando hoje, digamos que não tivesse parado de fazer os descontos, e eu vou me aposentar hoje, esses auxílios, eles entram na minha base de cálculo previdenciário? Hoje? Vamos por um ano atrás. Entrava? O ano atrás não, porque foi em 2000. Não concede. Não, 2010 parou, já encerrou 2, né? 2010? Não, peraí. São duas perguntas. Peraí. 2010. Vamos segregar a pergunta. Uma coisa é fazer parte da base, a outra coisa é se o Instituto concede o auxílio saúde, alimentação, transporte na aposentadoria. Não, isso eu sei que não concede. Até Eu quero saber se... É assim, ó. Tudo que me é descontado eu levo? Pronto, vamos ver se assim fica mais fácil. É isso que você está falando? Isso. Se houver incidência, seria. Vou pegar para ficar mais fácil. A Eliette é aposentada. A aposentadoria dela foi calculada em cima do que ela pagou dos 11% dos vales? Se foi o dela, eu não sei porque eu Não, vi. estou Mas dando vamos um supor que exemplo. tenha sido. Entraria. Mas é que tá, Sandra. É o que a Nara falou. O Tribunal de Contas entende uma coisa, tendo em vista a nossa legislação, o Judiciário entende outra coisa, você entendeu? Não, eu entendi. Porque assim, ó, até onde eu entendia, quando, por ser uma verba transitória e indenizatória, ela não fazia parte da base de cálculo da Mas ela previdenciária. foi ser questionada pelo Tribunal de Contas. Até então ela estava tendo incidência. Porque se ela Tanto tem... é que quando veio esse questionamento, aí vieram a retirar essa incidência em cima dessas verbas. Porque você concorda comigo que se ela tem incidência, estou pegando a Eliette de exemplo, porque ela está aqui do lado. Se ela levou para a base de cálculo dela de aposentadoria, ela não tem que ser ressarcida, porque ela está recebendo. Então, mas se o Tribunal de Contas entender que elas não são verbas salariais, eles vão ter que pedir, eles vão decidir glosar pela apostila retificatória, vão glosar a aposentadoria dela e que a gente retifique essa aposentadoria, senão ela não vai ser homologada. Mas você está entendendo o que eu quero? Você entendeu o que eu quero entendi. saber? Porque se ela leva a aposentadoria... Então, aí se ocorrer essa retificatória, aí ela entraria com o pedido solicitando o ressarcimento, a devolução desses valores. Eu vou até E aí pouco. vem a questão, aí você me pergunta, e o prazo prescricional? Ela vai perder tudo aquilo que ela já contribuiu? Vai. Então, Não, vai entre aspas, né? Bom, Não, a justiça vai ver o prazo prescricional. a prescrição... A própria justiça já está dando prazo prescricional. Então, a prescrição Hoje é de mesmo, 5 só- anos, porque entende como é verba trabalhista, né? Então, mas o civil também está dando 5 anos. Mas se fosse Hoje previdenciária, seria 20, né? mesmo, depende da situação. Nós vamos ser prejudicados de qualquer forma. E aí, só mais É a uma coisa. justiça comum que trata a nossa. Nívia, você falou que o servidor dizer que não estava
tendo informação, então, mas é a nota, foi baseado na nota. A nota que os... Que não tá, assim, em pese a nota, chega muito servidor lá com dúvida. Então. Ninguém sai de lá com dúvida. E isso eu tenho certeza, que eles que eles são atendidos e são que é respondido, eu estou dizendo. Mas eu fui muito questionada por causa dessa nota, porque falou assim, vem perguntar pra mim, pra ela, vai perguntar pra gente, porque tá falando que o Instituto não tem informação pra passar, entendeu? Aí imagine, se o Instituto fala que não tem informação, imagine eu. O intuito da nota foi para que... Acalmar os ânimos. Não foi iniciativa do Instituto, foi isso que quis dizer a nota. E a Fran falou que não foi iniciativa do Executivo, mas essa ficha pronta lá para preencher a própria saiu do DRH. Então, a gente conversando naquela reunião, falei assim, olha, eu não falei que não foi iniciativa do Executivo. Nós soubemos que eles falaram que não foi iniciativa deles. Respondi pelo Instituto, que nós não iniciamos com esse tipo de informações, entendeu? Passando para os servidores com relação a ressarcimento de verbas. Sabe o que eu acho esquisito? Hoje, falar funcionário do RH, não vou citar nomes porque o RH está bem reduzido em número de funcionários, então fica até chato. Eu perguntei para a funcionária, me disseram que vocês estão fornecendo impresso. Ela falou, mas eu estou vindo aqui para obter informação. Ela falou, como que a gente está fornecendo impresso? Então eu falei, você tem certeza que você está falando? Ela falou, absoluta. Então, às vezes as pessoas usam o nome do departamento da secretaria para falar que... não, Nívia, eu tenho certeza que saiu de lá. Tenho. Tenho certeza. Tenho certeza, Nívia, que saiu de lá. Pelo menos lá atrás, no início desse alvoroço todo, saiu de lá. Do RH. Vamos seguir? Pois não, Podemos obrigada. Obrigado, viu? Manteremos esse assunto para o dia 2. Tá. Devolutiva dos trâmites sobre o processo de aposentadoria dos professores. Quem vai falar sobre esse assunto? Não tem nenhum parecer jurídico ainda finalizado com relação a esse assunto. Até tinha mandado para a IDET, eles ainda estão dependendo de mais informações para finalizar. Mas quero falar. Até semana passada eu mandei algumas informações para o Dr. Fernando e agora estou informação retorno. Eu queria falar alguma coisa. A Yanara vai falar também. Nós fizemos solicitação ainda em novembro de 2017. Eu acho que a nossa assessoria, 8 meses para dar um parecer, eu acho muita coisa. Me desculpem, mas 8 meses não colheu todos os dados necessários, eu acho muita coisa. Eu sei que não é culpa de vocês, está dependendo de lá. Então, diante do que você falou hoje, e adiantou quando vocês viram a pauta, nós mandamos um e-mail para o Dr. Fernando Sten, questionando sobre isso, né, pedindo informações sobre os trâmites que já caminharam e qual o prazo que ele vê máximo, porque tem várias pessoas aguardando essa resposta para se aposentar. As pessoas ligam para a gente toda semana. Então, são 8 meses, uma questão de respeito, né? Vamos se colocar no lugar de quem está para se aposentar, esperando um parecer do jurídico desde novembro, pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Não é? É Você muita pode coisa. passar uma faixa para mim? Claro. Ok. Eu só ia perguntar, porque eu tinha pedido um levantamento, se você lembrava quantas pessoas tinham ficado nessa situação, quantas aposentadorias na época tinham ido para revisão. Você conseguiu verificar quantas eram? Porque eu lembro que era um número significativo, né? Eu posso reiterar o pedido a ele. Por favor. Em nome do Conselho, se todos estiverem de acordo, ok? Ok? Uhum. Ok? Sim, Eu vou reiterar esse pedido ao Fernando para que nos dê pelo menos uma expectativa de data para a gente trazer esse assunto aqui. Okay? Ou se ele ainda não conseguir concluir, pelo menos esclarecer qual que é a problemática que ele está encontrando, que não chega finalmente. Finalmente, né? Às vezes é alguma coisa que não está dependendo esse só assunto dele. vai ficar então pendente para uma próxima reunião. Ar-condicionado, temos orçamentos? Perfeito. Tá, tem um pedido aqui da conselheira Eliette. É nossa, né? Não é só minha, né? Ela fez um relatório. Nós fizemos. Foi feito pelas
conselheiras eleitas, assim, da melhor? Representantes indicadas pelos servidores. Indicadas pelos servidores. E esse relatório foi encaminhado a todos os conselheiros. Ela está pedindo a deliberação deste conselho para divulgação. Velho, com licença. Pois não. Só pela parte, eu não recebi nada de e-mail ou pelo comunicação. Eu mandei para todos. Eu posso reencaminhar o mesmo e-mail que vai constar seu nome. Eu não sei nem do que se trata. Tá. Mas os conselhos de administração todos receberam, né? Uhum. Então, Valmir, eu pergunto... seu Rovério, tem que ser dos dois conselhos. Porque é geral, entendeu? Porque A Márcia recebeu, Márcia? amplia, porque entra na ação dos dois conselhos, não só do administrativo. Então, a deliberação Fábio tem que ser recebeu? tanto do conselho administrativo quanto do conselho fiscal. O Conselho Fiscal, Ligiane, tem algum posicionamento a respeito? Não, porque aliás, você quer falar o que nós Deixa eu só retomar um pouquinho, só para lembrar e deixar gravado. Nós fizemos um relatório baseado no tempo que nós estamos no Instituto, porque nós entramos posterior à nomeação de alguns conselheiros aqui, os indicados. Nós entramos em abril do ano passado. Quando foi feito agora, abril de 2008, nós fizemos um ano. E como representantes escolhidos pelos servidores, nós temos o papel de divulgar, de prestar conta do que nós estamos fazendo. Nós. Tá? Porque eles nos escolheram. E aí nós achamos oportuno fazer algo nesse sentido. Só que quando nós começamos a elaborar, a gente não podia negar, com certeza, o trabalho que os conselhos também, enquanto um todo, fizemos, enquanto colegiado. Conselho Fiscal, Administrativo e a própria gestão, formado pela essa gestão que iniciou em janeiro do ano passado. Então a gente achou adequado apresentar para todos se queriam completar, tirar, incluir, enfim, para discutir. Oferecemos uma semana para que as pessoas se manifestassem. Não aconteceu nenhuma manifestação, nem contrária, nem positiva, nem nada. No último dia, eu mandei então mais um lembrete nos grupos e por e-mail, e que era o último dia, tipo um lembrete, não estava cobrando, mas estava alertando justamente para não acontecer de falar que não houve uma participação. Ninguém se manifestou. Somente nós recebemos um documento por parte do diretor-presidente, assinado junto com as duas diretoras, a Fran e a Adriana, né? Se alguém quiser, depois eu posso divulgar, isso não é problema nenhum, né? Colocando uma posição contrária, porque eles colocam como várias questões jurídicas, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né, não achando adequado a nossa divulgação, né, apontando até a questão de uma, como posso falar, uma promoção pessoal, sinalizando também possível, se não contasse com uma deliberação dos colegiados, que nós poderíamos ser, posso até ler aqui, pode ser? De qualquer forma, dentre as razões que nos impedem de subscrever ou complementar um relatório feito em desacordo com a lei complementar e principalmente dissociado dos princípios constitucionais citados, temos que representações que impliquem danos ao erário, atos de propriedade administrativa ou mesmo qualquer ato ilícito devem ser dirigidos aos órgãos competentes, Polícia Federal, Ministério Público, Procuradoria da República ou Tribunal de Contas. Né? Ou seja, nós poderíamos correr esses riscos. Né? Então, porque esse relatório, dito relatório, conforme ele, está em detrimento aos integrantes do colegiado. Como diz nosso presidente. Ora, se foi uma ação nossa, que é uma ação que poderia ter sido feita pela Pauliprev, pode. Outros regimentos próprios, a gente viu que é feito um relatório no final do ano das ações do Instituto das pessoas. Não teve essa manifestação. Nós tivemos a iniciativa e até quisemos apontar as ações que os conselhos fizeram, positivos, e a gestão. Pelo jeito, nós não fomos bem vistas, né? Como foi colocado aqui. Então, por isso, a gente gostaria de saber da deliberação. Então eu posso só complementar? Aí, tendo em vista esse documento,
Guimarães fez, nós apresentamos a 2 advogados para ver a viabilidade jurídica disso. Um tem especialização em direito público, o outro acho que é direito civil. Assim, o que eles alegam é que isso aqui é um juridiquês, que é para dar medo, porque não tem nada a ver com o que a gente está pretendendo fazer. Na verdade, a gente, como representante legal dos servidores, escolhidas por eles, não quer dizer eleitos, então escolhidas pelos servidores, a gente, dentro do princípio de publicidade que ele próprio cita aqui, nós temos o dever de fazer a prestação de contas do que é feito. Isso é um dos princípios da Constituição. Quem é representante tem que prestar conta de seus atos a quem representa. Então, essa ação é legítima e correta. O que não seria correto é ficar os 2 anos lá, quietinho no seu cantinho, sem dar prestação de contas nenhuma, sem falar o que está sendo feito. Então, o parecer que a gente tem dos advogados é que isso é legítimo, sim. Aí, independente do que for votado, a gente conversou, se não querem que coloque uma ação geral do conselho, porque o conselho é fiscal, o conselho administrativo é conjunto, mas a gente, enquanto representantes escolhidas, nós fizemos alguns protocolos alertando a promotoria, alguns questionamentos ao Instituto, a gente pode apresentar o que nós fizemos separadamente por conta e risco. Tirando do conselho e da gestão. Mas eu acho que é interessante para o conselho e o único órgão que a gente iria colocar a público esse documento seria no Pauliprev informativo. Não seria feito jornalzinho, não seria feito nada. É o único órgão que seria estampado, colocado para o servidor ter ciência, seria o Pauliprev informativo. Eu acho que é legal para todos os conselheiros, porque a gente está trabalhando pra caramba. Mas se não quiser, a gente vai fazer o que foi nosso. Agora, dentro do princípio de publicidade, que fala de você fazer publicidade pessoal e tudo mais, tem a questão do boletim que aqui foi aprovado, e que tem 4 ou 5 fotos do nosso gestor, de frontal, bem grandona de fotos dele, que é publicidade. Isso foi aprovado. Então, que eu acho que é um absurdo, porque não deveria ter. Na verdade, isso aqui é uma coisa dos funcionários, não é publicidade do próprio gestor. Então, aí é um questionamento. O que é questão de publicidade pessoal? É você querer colocar para quem te escolheu. O que dá você prestar contas dos seus atos ou você fazer autopromoção? Só esse questionamento, tá? Eu só queria fazer uma adenda, até uma fala da Márcia, que até, olha, foi trazido para o Conselho Administrativo, então todos os passos foi tomado. Se fosse propaganda, poderia ter saído um meu, um da Sandra, um da Elete, um da Márcia, enfim, aí seria propaganda. Agora, né? Agora foi trazido para onde tem que ser discutido, para o próprio Conselho Administrativo. É isso. Eu acho que é um... Não quero falar. Se fosse propaganda, o Gui não entendeu. Não entendi nada. O Gui não entendeu o que eu quis dizer. Sua mensagem. Eu tô falando, se fosse propaganda política eleitoral, teria feito. Eu, Nara, teria feito a Eliette teria feito individual, soltado na mídia, a Sandra teria lá estampado a cara dela, lá feito o outro, e assim segue. Nós trazemos para o Conselho Administrativo para fazer um relatório enquanto grupo do Conselho Administrativo e Fiscal. Então não é algo individual de propaganda, é nesse sentido. Concordo. Eu penso 2 coisas. Primeiro, infelizmente, uma pena que o Guimarães não esteja, porque fica meio amarrado isso. A Fran e a Adriana assinaram o parecer dele junto, ok. Mas ele não está, né, para responder enquanto gestor e assim, não está para responder a pergunta que eu tenho que fazer para ele. Porque quando ele fez um relatório dos 100 dias, e que ele fala desse relatório dos 100 dias, volta e meia, não era, então, promoção pessoal? Não era? Ok, ele levou para o Ministério Público, colocou no inquérito. E aí eu penso, um simples relatório de gestão de 1 ano deste Conselho Fiscal e Administrativo, não pessoal, mas assim, ó, era para ser um simples relatório de prestar contas de que, olha, nós estamos trabalhando o servidor.
para manter o Instituto, sim, para organizar o que estava desorganizado, sim, nós estamos todos juntos, caminhando, contribuindo arduamente. Porque se vocês puxarem aí nas atas, vocês vão ver que toda segunda-feira nós estamos reunidos por 2 horas, 2 horas e meia, conversando, discutindo, acertando. Então, era só um relatório de prestação de contas. Quando vocês disserem assim, servidor, os Pauliprev não faz nada, você não sai do lugar como a gente vive ouvindo, não, tá aqui, ó, a gente faz. E foi num todo. Não foi com o intuito de se promover, de promover o Guimarães como o melhor presidente do planeta, de promover as conselheiras, ou o colegiado, ou ninguém. Era apenas, a intenção era apenas de prestar contas, ponto. Não tinha outro intuito, não precisava chegar nesse ponto, entendeu? De desconforto. É totalmente desnecessário. Eu gostaria muito que ele tivesse. Mas a Fran está aqui, a Adriana está aqui também, ela pode se posicionar. Pode falar. Boa noite. Mas vocês não acham que é duplicidade, porque a ata, ela já está dizendo tudo o que a gente faz e o que a gente não faz. Então, se a gente tem que dar algum esclarecimento, a própria ata, ela é publicada, a própria ata diz todos os passos que a gente faz, o que deixou de fazer, a própria ata diz o que nós aprovamos e que deixamos de aprovar. Eu, particularmente, me desculpa, eu achei duplicidade de conta, entendeu? Porque se for assim, cada um vai ter que fazer um relatório e dizer o que foi feito, o que deixou de fazer. Agora, a ata, ela tem autonomia, é um documento que ela te dá legitimidade de tudo que está sendo feito aqui e tudo que está sendo aprovado, e não uma coisa individual. Não estou querendo aprovar ou desaprovar. Eu só estou colocando a minha posição diante do que está sendo dito aqui, que eu acho que a ata é uma coisa que é muito legal e mais claro e mais objetivo para os próprios funcionários. Ela é publicada, ela é assinada por todos. Esse documento foi assinado por todos. É isso que nós encaminhamos. Para saber se todo mundo concorda. Por isso que nós encaminhamos. Então, é isso que eu acho, porque... E aceitávamos sugestões, né? Porque eu acho assim, que a ata é um documento legal, entendeu? Desculpa aí. Não, eu só queria falar uma coisinha, Marcia. Uma coisinha também. Eu li acho que umas 2 ou 3 vezes. Fui parte do conselho durante pouco tempo como indicada. Com todo o respeito que eu tenho com você, Sandra, Eliette, Nara, a Marcinha, mas eu achei que pesou um pouco o termo conselheiras eleitas. Nós podemos mudar, mas aí não veio nada. Mas a gente mandou para todo mundo, para que tivesse sugestões. Mas já tinha ido, né? Representantes. Eu, do pouco tempo que eu fiquei, eu me senti ofendida, gente, fiquei chateada. Não, podia ser outro nome. Quando passou, falei, puxa vida, eu não sei como os demais vão ver essa situação. Então, mas eu fiquei falta de comunicação, porque nós deixamos uma semana, então, né? Esse conceito de conselho... Acho que a gente tem que mudar. Representantes. Vamos mudar isso. Ótimo. Eu queria ouvir a Adriana. Eu já queria acabar de se manifestar. Se é indicado ou se é eleito, puxa vida, o pouco tempo que eu fiquei como indicada, gente, eu acho que eu contribuí. E eu também fui conselheira. Sabe, eu fiquei chateada. E eu conversando sobre isso. Mas nós não colocamos a função, nós não colocamos as ações do conselho e da gestão? Não, mas fica assim muito segregado, sabe? As conselheiras eleitas. Eles podiam ter mandado para nós. Podia estar E uma aí coisa não teve mais manifestação harmônica. de nenhum outro conselheiro. O que deu a entender? Só vocês. Ué, a gente entendeu ao contrário. Bom. Ninguém manifestou. E você Vamos. e a Adriana aceitaram, assinaram, eu entendi que vocês também tinham coisa para colocar agora. Pois não. Agora, Tiana, o e-mail que foi mandado não é o e-mail que eu uso. Tá? É o e-mail que eu tenho na Pauliprev. Tá bom? Então, em cima disso daí, quando eu fiz a indagação que eu não recebi, de fato eu não recebi. Então é outro e-mail que a Pauliprev Eu tem. já mandei. Então tá, agora eu retifico. Eu só faço uma observação que ainda não vi a questão do agora.
Mas tem uma coisa que a gente tem que se atentar, acho que todos nós estamos aqui, conselheiros. Existem as competências, competência do Conselho de Administração e competência do Conselho Fiscal, dos seus respectivos conselheiros. Então, eu acho que da forma de se falar sobre legitimidade, nós temos que nos ater ao Estatuto. Então, as competências estão determinadas no Estatuto. Compreendo o que a Miriam falou em relação a isso. Então, eu só estou vendo só o que aqui, ó, relatório do primeiro ano de gestão dos conselheiros eleitos pelos servidores. Eu acho que tem que se atentar a você não ter uma conotação diferente em relação aos conselheiros. Porque nada no Estatuto diferencia quem é eleito e quem é indicado. Se fala de conselheiro fiscal, se fala de conselheiro de administração. Então, eu acho que qualquer manifestação que haja, primeira coisa, falar sobre legitimidade, tem que se ler o Estatuto. E verificar a competência de cada um, das atribuições que cada um tem que ter. Para daí você falar, olha, não vamos fazer isso, isso, aquilo, tudo bem. Tem que ter a publicidade? Tem. Mas tem que ter o formato, a forma correta de se fazer isso. A forma correta é a gente obedecer o Estatuto. É o que rege todo o nosso funcionamento. Então, se chegasse, eu estou vendo principalmente agora, se chegasse e falasse, não, vamos fazer um resumo do que foi Conselho de Administração e Conselho Fiscal, resumidamente, ok, sem nenhum problema quanto à legitimidade. Mas o que a gente tem que obedecer é exatamente aquilo que está no Estatuto. Mas aqui só uma ressalva. Eu não li o que está escrito, eu só vi a relatório de primeira gestão dos conselheiros eleitos. Então, isso daí tem que se atentar exatamente para você não levar informações erradas em relação a quem seja conselheiro, ou fiscal, ou conselho de administração. Então, só posso fazer um esclarecimento? Quando a gente coloca a primeira parte, eu acho que o termo conselheiro tem que ser abolido, as pessoas estão se sentindo mal com isso, a gente tem que tirar mesmo. A gente tira essa palavra. Nós somos representantes dos servidores, e nós somos considerados representantes. Vocês são representantes do Executivo. Sim, mas na ordem de representação. Agora, tem atos aí que nós fizemos que independe do conselho. Por exemplo, quando nós mandamos para a promotoria pública a questão da despesa dos móveis, que passou no conselho R$10 mil e se gastou quase R$160 mil. Estão voltando para a nós ocupação fizemos um diferenciada. documento e fizemos uma denúncia no primeiro. Não tem como. Aqui o conselho não se pronunciou, ninguém se preocupou. Então foram ações isoladas nossas. Então a gente não pode querer que vocês arquem com ações que vocês não fizeram. Por isso que a gente separou. Eu tá? não tive ciência, estou vendo esse instrumento agora, nem tive, mas estou falando da primeira parte. Mas qualquer ato que você fale sobre questão de conselho, Mas está separado. Né, eu acho que tem que ser, você verificar o estatuto e verificar da forma institucional. A questão da instituição é exatamente a lei breve. Qualquer manifestação que você tenha, que é todo o seu direito de se manifestar, dar a publicidade sobre atos, você sai do campo da instituição, Paulo e breve, mas você pode se manifestar de outras formas. Por exemplo, rede social. Você pode falar, nós fizemos isso, ok, sem nenhum problema. Agora, se você chegar e colocar algo que seja de forma institucional, você vai estar, de uma certa forma, desobedecendo o próprio estatuto. Então, em cima disso daí que eu estou falando, para a gente nos atentar sobre a questão do que determina o estatuto, quais são as competências e as atribuições, seja do conselheiro fiscal, seja do conselheiro de administração. Obrigado. Bom, eu vou colocar em votação já, iniciando pelo Valmir. Valmir, você é favorável que isso seja divulgado em nome do conselho ou não, de forma individual? Não. Nada. Eu vou só recapitular um pouquinho que você falou de forma individual. Não, de forma individual a gente não pode individual, interferir. eu vou dizer assim, individual em relação ao Conselho Administrativo, mas ele não é um documento individualizado, só para ficar claro. Não é do Instituto. Não é do Instituto, só para ficar claro. É você
Nara. Eu gostaria que que o quê? Que fosse novamente, porque eu tenho certeza que tem gente que está falando não aqui, mas não leu, porque você perguntar um parágrafo, desculpa, vou entrar nesse assunto sim. Então, você falou para responder sim ou não, Roberto? Se eu for fazer comentário, eu quero a palavra de volta. Pega a palavra de Não, volta, é sim fale, ou não. Valmir. deixa eu terminar. A gente sabe que isso acontece. Eu acho assim, seria muito mais viável haver uma outra leitura com muito mais calma sobre isso e a gente chegar no entendimento. Porque senão o que vai acontecer vai ser não e ele vai ser publicado de forma Diferenciada. individual, como foi claro dito. que não. Não aprovo. Tá? De forma Sim, individual. claro. Prova. A maioria não. Então, esse conselho não aprova a divulgação em nome do conselho. Então tá. Então o que nós vamos poder fazer é tirar o que for. E o fiscal? São os dois. Ah, é Não, verdade, aí- o fiscal. E o fiscal, Ligian, por favor, se manifeste. E junto com o seu grupo. Sou eu e a Márcia. Eu voto que seria interessante que fosse todos conjuntos. Se não for, que seja de Na verdade, eu Eu uma até vez eu fazer uma colocação. né? Eu acho até que podia utilizar o boletim informativo e fazer toda essa publicidade. Entendeu? De todo mundo. Do que foi feito, do que é conselheiro, do que não é. Porque eu acho que também o informativo, quem lê acha que está limpo. Só que eu acho que também. Gia, tá claro que não se quer. Tá claro, depois disso e disso. Eu vou pegar a fala. difícil aí, Eu vou é pegar a difícil. fala. Mas eu acho que o do- Conselho Fiscal pode se reunir Não, e discutir o a parte Fernando, dele. eu vou partir da fala do Adilson. O que diz o estatuto? Quem delibera? Deliberativa administração. Não quer? Pronto, acabou. Não, gente, acabou. Vamos para o próximo assunto. Próximo assunto. Acabou. Próximo assunto Desculpa, é viu? sobre... Desculpa, Márcia, mas é que daqui a pouco, se eles votam e muda, vai falar que vocês não têm poder de deliberação, gente. Tá no estatuto. Então, agora nós vamos deliberar Pessoal, sobre o item... Pessoal, O item pode usar o nome do conselho. Mas Do ar-condicionado. do ar-condicionado. Tem os orçamentos? Na verdade, Guilherme, ele Só se preza tanto que pela você transparência. passou de contato pra Você quer ser gente, a transparente, gente está tendo muita pode. dificuldade para conseguir contato. Né, Amanda? Sim, Souza, né? Souza, ele disse que não trabalha mais com esses aparelhos, tá? Não, Até ele achei não é aqui com- um e-mail, né, que ele o encaminhou Souza para é você. a parte elétrica, né? A parte É elétrica, a- a parte do dispositivo de proteção. Eu Ele tô não aqui, trabalha ó, mais? Não. Estou com os 3 orçamentos aqui da parte do compressor. São 2 de Campinas. A gente está tendo muita dificuldade para conseguir orçamento de Campinas. Por quê? Como é repartição, Paulínia? eles cobram para fazer a visita. A manutenção? Eles são, não, no caso assim, orçamento. Eles querem fazer a visita para ir até o local para ver o que está acontecendo com o ar. Eles querem cobrar A visita. a visita. viagem, Isso, transporte. A o deslocamento, fato deles serem de Tem três. Campinas até aqui. Tem 3 Eu falei que orçamentos de forma aqui. alguma. Não, são 3. Não, mas são 2 de Campinas e um de Paulínia que a gente assistia. Tem 3 orçamentos. Infelizmente de Campinas, assim, a maioria. Esse outro que esses é? 2 aqui são na parte do dispositivo de proteção, lembra? Só tem 2? São 2. Aqui o de Paulínia está em Mas falta. nós temos o terceiro lá na Polipédia, É. de Campinas, É. que foi a dificuldade. Aquele terceiro já foi apresentado para o Conselho. E não, era outra empresa. Era Era uma outra empresa. Mas Que era um qual que era o mais valor dele? elevado. 7 mil reais, não é? É mais ou menos isso. Eu tenho Esse daí aqui, ó. que a gente tem agora do Tem. clima é um valor bem menor. Bem menor? Bem menor. E alguma coisa era 8, não lembro o que era. Acho que era um orçamento, não é? Junto com o dispositivo de proteção. Aí, no caso, eu coloquei separado o valor do compressor, a mão de obra e o dispositivo. Mas, infelizmente, não sei se por se tratar de uma repartição pública, gente, mas eles, assim, têm essa dificuldade. Esse aqui não tem eu não mão sei de se eles obra, né? acham. Tem. Tá no outro, o Roveri. Nesse outro aqui, ó. Ah, tá Acho que aqui. tá aqui. Bom, Esse é desse. Não, Tá. é o serviço completo. É o serviço com mão de completo. obra. Porque eles, não sei se eles acham que a Praticamente. prefeitura não paga, não sei o que Doutora. acontece, eles ficam meio com o pé atrás. A gente fala que é uma autarquia e Não mesmo adianta, assim Eles associam o nome associam muito com a isso é prefeitura. dispositivo. E aí eles querem cobrar visita. Você não que eu acho pega um o absurdo. orçamento. A gente também tem dificuldade com E aí orçamento. eles passam por e-mail pra gente, mas aquela coisa, né? A gente, como que vai passar um orçamento sem fazer Leva a visita? fama também só da prefeitura. E a, Mas valeu, né? de Paulínia é do lado do instituto, praticamente, na esquina, né? Mas a diferença é demais. É. De 7 para 1000. qual que é menor aqui? Não, esse é do dispositivo. Ó. Então, mas é que a mão de obra está aqui. Faz serviço, faz 3 anos.
Não, o dispositivo é o total, é esse valor aí junto com a mão de obra. Agora o compressor... Mas aqui está 710, já é com a mão de obra? Já é com a mão de obra. Dispositivo. Tá. Dispositivo Os já dois com a são mão de obra. dispositivos, esses dois. Então, FX Elétrica, proposta comercial para instalação de relé de proteção para condicionador de ar, mão de obra por 630. E o outro 700. E o outro 730 e tem o terceiro que era de Paulina por 2.000. Então, o menor orçamento para a instalação desse equipamento é de 630 da FX. Todos estão de acordo? E Não, o de outro- Campinas, esse. São E o- Campinas. e Campinas. e essa outra empresa que vai fazer isso aí, a dela também é mais baixa? Vamos ver aqui agora. Agora o ar-condicionado. Agora do O ar-condicionado. Um compressor mais mão de obra. Dos 4, né? Não, seriam dois. Um é No caso, compressão. são 2 compressores. Não é 4 ar-condicionado, não é? Ah, são Mas 4 é um compressores. compressor só esse Foram valor. dois, que queimou o compressor foram dois. Mas era- Teve dois que foi feita a mão de obra e não foi pago lá no início, que a gente vai ter que pagar essa mão de obra dos dois, que foi feita manutenção e consertou. Teve dois que eles conseguiram recuperar. Dois queimou o compressor, então é o preço do compressor e da instalação. Então, não é manutenção de 4, né? Não, são de dois. É isso? Foi passado para nós que eram 4. Não, mas são 4. 60 mil. Não, na verdade são 4 assim. Dois para Funciona devendo a mão daqueles de obra, e mais isso. dois tem que fazer, são Que 4. é o protetor. O laudo deles é que queimou o compressor, está condenado. É. 2.430, 620, 1.200. 2.240. Por unidade. Compressor? Mas são 4? É por unidade, faz a conta aí, eles fazem o... 1.250 por unidade, vezes 4. Não, 2. vezes 2 compressores. 2.500. 2.500. 4.300, 4.300. 5.300, 5.300. 3.900, Esses dois. Mas melhorou também, hein? Uau! 7.800. São duas mais máquinas barato. para Vezes colocar o dois compressor. também. Hã? Não, você já Então- somou aqui. Ah, não, você não somou. É, 8.600. Tem dois que tem E que aqui pagar é a manutenção. 10. Que eles já haviam feito o serviço pra gente. E a Quando, gente- é, Então, só sala dos você médicos. está falando de 4? De 4 ou de 2? 2. Só de 2. E como vai fazer para pagar essa mão de obra? Então, no caso, a gente conversou Não é? com o Guimarães e a gente vai pedir para que ele faça uma nota fiscal específica só do serviço que ele fez. No caso, como eles não vão colocar o compressor e nem esse Nem vai equipamento. trocar o Isso, dispositivo, eles vão de eles vão proteção, emitir uma eles nota emitem uma com o que nota eles só fizeram. com o serviço que eles fizeram. E aí, de quanto manutenção. fica? Só o menor orçamento aí não é do da DD Clima? DD Quem Clima. fez o serviço lá de manutenção foi a DD Clima. Se for aprovado, ele faz uma nota só com o serviço de tudo. manutenção que ele fez lá no início, mais essa aquisição, certo? Se não for aprovado dele, vocês fizerem outro, nós vamos ter que fazer uma nota Não, mas só de ele é menor. manutenção do início. Ele é o menor preço. Sim, aí a gente faz uma nota só. Mas a FX vai aceitar fazer outra parte, só aquela parte? Sim. É a minha Porque proposta. é É independente? São coisas separadas, né? Não, Instalar a placa de proteção é uma Não, a minha coisa. preocupação é você fazer um com o outro, e daí o cara não querer fazer um por causa do serviço do outro. Na verdade, o orçamento da DD Clima não tá aí. Eu posso pedir pra ele. É, mas também, era caso- alto o caso valor. for Era um valor. Bom. Ele não tinha. Naquela vez ele A DD apresentou. Clima não. Não. É porque na verdade vocês pegaram no Cardelli. O Cardelli que é o valor mais elevado. Então instalou no a proposta fica assim, ó, instalação do relé de proteção com mão de obra pela FX Elétrica de Campinas, no valor de R$630, certo? Certo. Todos de acordo. Tá? Uhum. Oh, boa noite. E o compressor de 2 equipamentos, com fluido mais mão de obra, menor orçamento, no valor de R$7.800, da DD Clima. Lembrando que nesses R$7.800 será acrescida a mão de obra Dos outros dois. dos outros 2 equipamentos. Você tem o valor mais ou menos? Mais ou menos foi na faixa de uns 2.000, Amanda. Não chegou a 2.000, não, né? Mas aí não vai Não, estourar? só que deixa eu só falar um negócio. A gente vai ter problema com isso daí, então. É, porque eu somar isso aí vai passar de 8 Eu mil. não sei dizer o valor que foi cobrado da manutenção, porém, se for Vai deu passar. 7.800 aí, se passar de 8, nós vamos ter problema.
É lógico, vai passar do orçamento inicial. Bom, eu acho que Não é isso, não é isso. a manutenção deve ter cobrado já. Eu acredito que deva estar dentro disso daí, eu vou conversar Inclusive com ele. tinha Se limite de tiver dentro, seguro ok, para senão pagar. a gente vai ter Ó, que- ele vai ter que fazer por 7.800 para baixo. Senão a gente vai ter que fazer com outro fornecedor. É isso aí. E eles dão garantia, essas coisas? Sim. Quanto tempo, vocês sabem? É um ano. Um ano? Acabou, tem que chegar para ele e falar, ó, o valor que eu tenho é esse, já com a estação. Se não quiser, tem que fazer pregão. Então tá, então desde Porque aí vai clima estourar tá o limite de aprovado. 7.800. Por É 7.800 hoje. 7.999. Então, Tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês. É, não é 8, é 7.999. mais baixo além do Outra DDQ. coisa que eu queria falar com vocês é da necessidade que a gente está tendo, com a vinda dos novos funcionários concursados, o Instituto vai aumentar para 11, né, para 13, né, Nívia? Me corrija se eu estiver errado. De imediato 11, mais 2 procuradores. Tá aprovado esse. E eu e Guimarães, a gente chegou nós conversamos bastante na semana passada, a gente vai ter que fazer algumas modificações na estrutura física do Instituto. Até porque a sala de reuniões, ela é bem grande. Vocês sabem que aquela sala tem um espaço que sobra, sem brincadeira. Comprida, né? Na verdade, ela é pequena assim, mas ela é comprida. E a gente pensou na possibilidade de colocar um drywall para colocar uma sala menor para os procuradores ficar, para dividir a sala de reunião, porque é desnecessário aquela sala daquele tamanho, né? Mas não foi planejado a chegada desses procuradores quando foi feito? Não, eu conversei com ele na semana passada a respeito disso. O serviço social já está sem sala também. Tem uma sala. Mas tá com, Tem tá uma com sala. coisa, não tá? Não, o que acontece? A sala que seria para os 2 médicos, uma sala só está sendo usada. Então a gente pensou em usar aquela sala menor que está sendo usada para atendimento, né? Da Previdência, para ser a sala do serviço social. A única coisa Desculpe, que a gente vai Adriana, eu não fechar- entendi a sua proposta. Não. É colocar um drywall, É um dividir na sala de reunião para pôr Mas para a tem gente colocar, dar uma adequação na melhoria Você para pode atender. providenciar o orçamento para Já gente tem, analisar? só Já que tá aí? gente, eu prefiro ser sincera com vocês. Como assim, isso não foi colocado em pauta e a reunião extraordinária vai ser lá no Instituto de segunda-feira, eu prefiro que vocês estando lá, para explicar para vocês, vai ser mais fácil para vocês entenderem as mudanças que a gente quer fazer, entendeu? Porque se for explicar aqui, vai ficar complicado. Perfeito. Só que assim, só para vocês terem uma noção, não vai chegar, não vai passar de 8 mil, já temos os 3 orçamentos, é claro, são valores assim, bem diferenciados, mas não vai passar do valor que a gente tem, que precisa, da necessidade que a gente tem. E assim, como o Guimarães não está aqui hoje, eu gostaria também, no dia 25 ele vai estar conosco, e aí a gente discute sobre isso, tudo bem? Ô, Adriana, só uma coisinha. Tinha o primeiro projeto que foi feito readequação em função da contratação de funcionários. Sim. E agora tem que fazer nova. Não, Eu, mas como, o que como acontece? conselheira fiscal, só estou alertando isso, Não, porque não. assim, já teve um custo extra em função da readequação, porque ia se receber funcionários. Sim. E de novo, então, a coisa tem que ser Por feita, isso bem que eu pensada, prefiro que porque vocês cada vez estejam que lá vai na faz um segunda-feira. puxadinho, Não, é 8 tudo aqui, bem. 12 ali, 15 Não, ali, mas- Eu é dinheiro concordo, do Instituto. mas por Eu isso que proponho eu assim, que a prefiro. gente analise esta questão no momento apropriado Claro, e na com os segunda-feira, orçamentos como em vai mão. ter a extraordinária lá, Uhum. vocês estando no Instituto, Mostra A gente lá, olha vocês lá. entenderem, Mostra logo. até porque tem a sala da FIC, Não, a que tem gente mesa vai ver sobrando, lá. que dá para colocar pessoas aqui. Perfeito, Previdência Adriana. tem sala sobrando, a mesa sobrando dá pra gente colocar, entendeu? Eu só queria ressaltar que eu insisti tanto, né? Eu sei que eu fiquei insistindo na questão do ar-condicionado, porque fazem 2 meses que foi solicitado para nós e nós aprovamos dia 2/4. Agora é o momento adequado, até por causa da época do frio. A hora que chegou em verão, vai virar um inferno esses valores. Então, assim, 2 meses para deliberar, nós deliberamos. Então, eu só quis adiantar e também não correr o risco de termos que pagar um valor mais caro. Não, Tá? tudo bem. E provavelmente com essa sala, se vocês liberarem a questão da gente fazer uma sala para procuradoria e para a sala para o serviço social, a gente vai ter que colocar mais um ar-condicionado. Tá bom. Ai, Jesus. Não, mas esse assunto a gente vai adiantando tratar logo, depois. Meu Deus. Já tô adiantando Não vai logo, infartar não. ninguém aqui. O vai último adequar mais assunto nada, da chega. nossa pauta é o agendamento de uma reunião extraordinária. Ah, por favor. Foi pedido, então eu estou colocando.
Mas, se a gente puder deixar esses assuntos para o dia 2... Ah, por favor, Fernando. Ai, Fábio. Quanta extraordinária. Ai, não, gente, chega, por favor. Não sei se o doutor Guimarães, você que foi decidido agora, conseguiu agora à tarde, o pessoal da Icatu quer vir fazer uma apresentação dia 26, 2 horas da tarde no Poliprédio, sobre o fundo e outros produtos deles também. Terça-feira. Se alguém tiver interesse em... Não. Obrigada, Fábio. Obrigado. No dia 26, vai ter dia Ai, gente, pelo amor de Deus. Fernando, lembra que nós conversamos hoje que ia fazer essa extraordinária Então, após a ordinária para não fazer a extraordinária do dia 25? Chega, Perfeito. né? Então, Chega. nós vamos aproveitar este não. momento, e dar uma passada na pauta da nossa próxima reunião ordinária do dia 2. Ótimo, senhor presidente. Gente, já tem algumas coisas aqui que fui elaborando. Deixa eu... Tá. Gente, não é. Dá a impressão de que eu não quero fazer as coisas, mas dia 25 vai Posso ter concluir reunião. a proposta? Dia 2 de julho é reunião ordinária. O senhor Rafael Carol Cunha da Silva, atuário da FAC Consultoria, que estava programado para estar aqui hoje, ele pediu se pode ser dia 2 de julho. Então, aí tudo isso... Eu estou passando para É para vocês. chorar. Então chora, mas precisamos definir. Eu prefiro então ter definido. Ou recebemos o senhor Rafael no dia 2 de julho, ou postergamos. Essa reunião do Rafael, não, mas a mulher dele foi postar hoje. Na primeira vez, não é o Fernando. Tanto é, Não, desculpa, é pelo tanto acúmulo, é não de que hoje. o Alexandre, que estaria junto com ele, chegou. Ele chegou. Ah, o cara veio? O Alexandre veio. Só que o Rafael, que é o atuário, foi para o hospital com a mulher. É a terceira vez. É outra coisa. Olha, gente, esse assunto, senhores conselheiros, este assunto da apresentação do atuário Rafael é extremamente importante para o Instituto. Sim. É um assunto assim que a gente já vem há muito tempo pedindo. Eu não sei, mas se os senhores entenderem, a gente deixa no dia 2. Eu acho, Fernando, que a gente até pode deixar ele fazer a apresentação no dia 2. Mas aí no dia 2 a gente marca a extraordinária, então, para falar desses assuntos que ficariam para a pauta do dia 2. Aí tudo bem. Eu vou só. O mês de julho. Eu vou estar de férias, viu? Vou viajar dia 9 e volto 19. Tá. No mês de julho, nós podemos ter 3 reuniões. De acordo com o calendário aqui, ó. A gente Dia tem... 2. Vamos pegar o calendário aqui no mês de julho. O que você quer saber? Estou com ele na mão. É 2, 9... 2, 9, 16, 2, 9, 23 16 e 30. A gente pode fazer uma reunião dia 2, uma no dia 16 e uma no dia 30. Dá de 15 em 15 2 dias. e 30 eu já estou. Então, a minha proposta, senhores conselheiros, é fazer 2, 16 e 30. Dia 2 a gente deixa exclusivamente... Que a gente vem seguidamente fazendo toda segunda extraordinária. A gente um monte faz de dia coisas 2 da de vida pessoal julho. vai ficando acumulada. E aí tem um monte de outras coisas. Tem o congresso, tem que fazer relatório quando chega. Sabe, tá muita coisa. Tá muito cansativo. Essa reunião do dia 2 ficaria destinada à apresentação da FAC Consultoria e Sistemas. Tá? Dia 16, a gente puxa o máximo de assunto que puder. Inclusive vai ser conjunta dia 16. Conjunta, 2 meses seu, e a gente coloca mais algum assunto, mas você é rápida, né? Meia hora você resolve. Eu posso só dar uma alertada para vocês, o que ficou estabelecido nas outras reuniões, só para lembrar o que ficou. Você quer deixar uma pauta prévia, caso de novo ele mude a data? A gente pode fazer Eu acho isso, importantíssimo deixar a pauta prévia. Ele não vai vir, Deixa eu dar uma lidinha, o que ficou estabelecido nas outras reuniões em função dessas datas, tá? Para o dia 2 tinha ficado a resposta da diretoria executiva sobre a proposta da NARA, conforme a reunião de 21 de maio, sobre aquela proposta do processo de compras e planejamento estratégico, que ele ia conversar com a equipe dele. Devolutiva quanto à mudança do convênio da Prefeitura e Instituto. Devolutiva da Sanches quanto à proposta de planos e cargos e salários. E a discussão e informações sobre os valores descontados sobre os benefícios. Essa aí tá que entrou hoje. E a Icatu, né?
E aí, a devolutiva. Isso tudo seria... A Icatu não é dia 2, né? Dia 26, não é isso? Não, tem apresentação só do pessoal da Icatu dia 26. Dia 26. Não, você não E ia... aí você vai fazer no dia 2. Aí no dia 16 já tem estabelecido conforme as outras reuniões. Relatório do Conselho Fiscal referente a abril e maio. Reavaliação da ouvidoria online, que também ficou estabelecido um mês depois. Reavaliação da questão da recepção. Aquelas questões que a gente apontou. Recepção, supervisão, criação de protocolo, blá, 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 blá. E devolutivo da migração seletiva. Acho que isso ficou fechado por nós nas outras reuniões. Permanece. Permanece. Podia só acrescentar, então, pro dia 16, só pra gente não esquecer, aí conforme o Fernando falou, ele vai fazer o... Dia 16. Esqueci o protocolo dos Santos Associados, certo? Questionou novamente se ele teve uma resposta. Só para no dia 16 pontuar se teve ou não, porque senão a gente vai esquecer. Aqui. Você vai mandar o e-mail que você mandou para ele, em cima desse e-mail eu vou fazer Coloca pro dia 16? Põe assim, ele dá um devolutiva, né? O que ele respondeu, né? Se respondeu. Ou se não respondeu. Então, assim, vai deixar alguma coisa pronta, como foi sugerido, se caso essa pessoa não fica isso? Não, ele vai vir. Ah, certeza? Ah, claro. Nossa, hoje surgiu um imprevisto lá, mas não é assim, não. Gente, o Alexandre está, eu liguei porque vai dar o treinamento. Ele estava aí, né, o Alexandre? Ele se adiantou, ele veio de carro, foi mais ele estava aí. Belo Horizonte, e o Rafael viria de avião, só que houve esse problema com a esposa dele. O Alexandre me prometeu que se o caso ele seja pela orelha, tá? Não, mas ele vem sim, não. Não, exato, deixa o bebezinho na mas infelizmente esse negócio. Mando. Acho que eu mandei. A presidente do Conselho Fiscal pediu a palavra. Eu queria parabenizar a querida Amanda, que tem o CBA. 10. Amanda passou. Parabéns, Amanda. Se tem cargo sobrando, Valmir, dá um cargo pra ela. Não podemos perder essa, gente. Muito bem. Agradeço a presença de todos. Fábio, gravou essa E reunião, pelo até amor de Deus, o Jorge, dia Matheus, 2 Fernando, de Sorocaba e julho. todo mundo da Então, família semana que vem. sertaneja. Sandra, concordei com você numa aí pela semana que vem. Você concordou bastante.